perguntar, para que a gente tem que fazer a calibração ali da câmera, né? Essa calibração é feita para a gente garantir que o veículo ele fique olhando para frente, digamos assim. A gente tem que fazer com que ele reconheça que está exatamente alinhado, não está nem olhando para cima, nem para o lado, porque se tiver algum veículo, algum objeto na frente em que o sistema precise de fato atuar, para que ele atue de forma correta e não gere de repente, às vezes uma freada de emergência em uma situação que não deveria, é algo que prejudique até mesmo a segurança dos ocupantes ali do veículo. Isso, então dependendo do que acontecer com o carro, vai ser necessário fazer a calibração da câmera e do radar para garantir que o carro está olhando exatamente para frente. Por quê? Caso ele detecte um carro, se a câmera não estiver calibrada, se estiver olhando um pouquinho para a esquerda, o carro ele vai estar olhando, né, para faixa contrária. Então, se vier um carro no sentido oposto, ele vai acabar achando que o carro está vindo em direção a ele. Certo? Que é exatamente as ilustrações que a gente tem aqui. Então, a gente tem que garantir que o carro está olhando para frente, tanto no sentido horizontal como no sentido vertical. Certo? Que é para não acontecer isso aqui que eu comentei, né, Fábio? Isso. Então, se o carro, por exemplo, sofrer uma batida, sofrer um acidente, se for trocado a câmera, se for trocado o para-brisa, é possível que o carro fique olhando um pouco para baixo, para cima ou para os lados. Então, é comum que a pessoa está dirigindo um carro e comece a estranhar que do nada ele está avisando que vem um veículo aquele aviso de frenagem de emergência, esse tipo de coisa, né, Fábio? Lembrando que isso depende também do fabricante do veículo, né? Tem alguns fabricantes, por exemplo, que em caso de manutenção de uma suspensão, caso de alguma colisão, algum detalhe assim, ele vai lá e ele vai estar pedindo também para fazer essa calibração para que o sistema fique funcionando de forma correta. Isso. Então, resumindo, dependendo da fabricante, ela vai recomendar que a calibração seja feita em várias situações. Algumas são são menos rigorosas, algumas são mais. Sim. Algumas, por exemplo, se você trocar o pneu, se você botar um pneu maior, um conjunto de roda e pneu maior, ela já recomenda a calibração. Algumas são mais tranquilas, varia de cada fabricante de veículo, isso você encontra na documentação. Se eu trocar o para-brisa do carro, eu vou ter que fazer a calibração, certo? Certo. Tem alguma pegadinha aí, Fábio? Tem. Se a gente pegar e observar esses para-brisas ali do Corolla Cross, por exemplo, existem dois modelos. Se não me engano, um deles ali é uma versão com sensor de chuva e o outro ali ele é somente com a câmera. Então, se eu colocar um para-brisa no lugar do outro, a calibração já pode não dar certo. Da mesma forma que se eu utilizar às vezes um para-brisa paralelo, mais grosso, né, um vidro diferente, isso também vai estar interferindo nessa questão da calibração. Isso. Então, o que pode acontecer? O veículo que vem equipado com a câmera frontal, ele vai ter no para-brisa, colado nele, um suporte para você encaixar a câmera. Certo? É comum que o carro tenha mais de um acessório ali. Nesse caso ali do Corolla Cross, no slide é fácil ver que tem um para-brisa diferente do outro naquela região ali do retrovisor, porque ele tem um encaixe para a câmera e também para o sensor de chuva. É possível que o carro sem o sensor de chuva, ele tenha o suporte da câmera em outra posição ou em outra angulação. Então, se você trocar o para-brisa e tentar calibrar, é possível que não dê certo. Sim. Então, você precisa estar atento e saber se o para-brisa que foi instalado depois é o mesmo que já tinha antes, o mesmo código de peça. Então, aquele grande problema, né, de peça colocada errada em carro e depois ninguém sabe Defeito o que aconteceu. O né? mais difícil que tem de resolver. Isso. Inclusive, se for um para-brisas que não é original, que não foi homologado pelo fabricante, é possível que o vidro seja mais espesso ou mais fino, ou que ele tenha uma coloração um pouquinho diferente. Se isso acontecer, é comum que a calibração também não dê certo. O caso mais clássico disso é o veículo com vidro blindado. Então o pessoal vai colocar a blindagem, vai trocar o vidro e como é que fica a câmera? Às vezes não funciona, às vezes funciona. Então é bem complicado. Tem que ter garantido, né, que a peça é a correta. Certo, Fábio?